Aí. Turma, então, a gente falou até na aula antes da prova a respeito das características de um projeto, né? E aí falamos muito a respeito daqueles conceitos iniciais, ciclo de vida de um projeto, o que é cada fase, como que elas vão funcionar, né, dentro de como que elas vão funcionar dentro de um projeto como um todo e tal. E falamos a respeito dessa parte conceitual inicial, certo? Agora, a gente vai começar a falar como que um projeto ele vai ser gerenciado por meio das ferramentas. O que eu tenho de ferramenta para gerenciar um projeto? Certo? Como que eu vou controlar um determinado projeto? Lembra que eu falei para vocês que a fase de planejamento é a primeira que começa, né? Então, eu tenho uma fase de planejamento talvez maior, depois ela diminui um pouco, a quantidade de planejamento que a gente faz. A fase de execução, dependendo da natureza do projeto, ela começa bem no início ou não. Então, pode ser que eu vou planejando algumas coisas e já executando outras que não demandam tanto planejamento assim, né? E à medida que o projeto vai avançando, eu preciso controlar ele do início ao fim. Então, essas linhas, né, elas são misturadas quando a gente mostra lá o ciclo de vida de um projeto. Agora, eu vou mostrar para vocês como que as ferramentas que a gente tem. Primeiro, para planejar o que a gente vai fazer. E segundo, como que a gente consegue controlar o andamento, a evolução desse projeto de acordo com o que eu tenho estabelecido lá no início. Beleza? E aí, turma, é muito importante que quando a gente fala em projeto, nós estamos falando de um ciclo vivo. Então, lembra que eu comentei com vocês que um projeto ele é dinâmico. Ou seja, não é porque eu fiz um planejamento que eu vou virar as costas para aquele planejamento e deixar. Certo? Pode ser que ao longo do projeto, esse planejamento necessite ser revisado várias vezes. Por uma alteração de preço, por uma alteração de mercado, por uma nova demanda que vai surgindo à medida que o projeto está avançando, por uma norma que mudou com o projeto já em andamento, enfim, por qualquer motivo que seja. Certo? Então, se a gente parar e analisar, tudo aquilo que a gente vai demandar a partir de agora de um projeto, nós vamos precisar controlar de alguma forma. Então, a gente chama, primeiro, isso de integração. O que é integração, turma? Eu pegar as várias características, as várias ferramentas que eu tenho de gerenciamento de projeto e transformar numa coisa só, que é o projeto no final das contas. Certo? Então, se a gente está falando de um projeto de construção de uma casa, de construção de uma escola, de reforma de uma rodovia, de instalação de um maquinário novo, qualquer natureza que seja de projeto, as ferramentas vão ser as mesmas que a gente vai utilizar a partir de agora. Certo? Então, a primeira delas, que é mais importante, isso eu vou bater muito na tecla com vocês, gente, gerenciar projetos passa pela documentação, registro de tudo que está sendo feito. Por que isso, turma? Vocês lembram o que vocês almoçaram ontem? Eu não lembro, não. Qual que é a chance de eu esquecer algo que foi acordado num projeto? Qual que é a chance de um cliente, de um patrocinador, esquecer aquilo que foi estabelecido? A informação se perder. Certo? Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, moçada, a gente precisa documentar. Hoje mesmo eu tive em Uberlândia, fui lá fazer um levantamento de umas informações para fazer um projeto, e aí levantei as informações que eu precisava. Beleza. O técnico de segurança, ele chegou para mim e falou assim: Tiago, eu já tirei as medidas dos barracões, está aqui. Eu podia ter virado as costas e vir embora. Só que eu falei, me deu aquele negócio, falei, vou conferir essas medidas, eu estou aqui mesmo,
vim lá de Patos para pegar tal, vou conferir. 80% das medidas estavam certas, mas 20% estava errado. Então, os 20% que estava errado, vai dar diferença? Vai. Certo? Aí, conferi as medidas e propus para ele duas possibilidades de resolução lá do problema. Falou, você pode fazer desse jeito, você pode fazer desse jeito. Qual que é a sua demanda? O que você precisa? Por quê, turma? Porque se eu tomo essa decisão sozinho, o que eu corro risco de acontecer? Ou acertar na mosca, ou então errar totalmente. E aí eu tenho que praticamente refazer o projeto. Então eu reuni com o técnico de segurança, 15 minutinhos. Sentamos, mostrei as alternativas para ele, falou, ó, pode ser assim e tal. Não, isso aqui eu gostei disso, mas muda esse detalhe, muda isso, assim. Fechamos um escopo inicial do projeto. Beleza? Beleza. Cheguei em casa, vim embora. Primeira coisa que eu fiz, sentei no computador, digitei um e-mail, com tudo aquilo que nós conversamos, mandei para ele. Favor, aprovar. Passou uns minutinhos e já me retornou. Combinado, é isso mesmo. Pronto, documentei aquilo que foi combinado, que foi acordado. Certo? E aí, turma, por que isso é importante? Porque se amanhã eu estou fazendo o projeto, eu falo, nossa, como é que é isso aqui que nós falamos lá aquele dia? Se eu recorrer a um documento e um e-mail é um documento de projeto, beleza, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que foi conversado. Certo? Então, a primeira coisa quando a gente vai estabelecer um projeto, e grandes projetos todos têm esses termos, é o que a gente chama de termo de abertura, ou termo de abertura de um projeto. Então, é o primeiro documento, turma, que vocês vão ter a partir do momento que se sabe que um projeto foi iniciado. E quando eu falo projeto, não é projeto o desenho, é um projeto como um todo, acho que esse conceito vocês já entenderam. Né? Então, o termo de abertura do projeto é o documento inicial que vai documentar, que vai registrar que um projeto foi iniciado. Beleza? E esse termo de abertura, ele vai ter algumas características que vão ser importantes para a gente sempre estar de acordo com determinados aspectos desse projeto e ele vai servir também, às vezes, como um balizamento. Então, ele vai mostrar as limitações, justificativa, nuances, onde que eu consigo chegar com aquele projeto. Para que eu estou fazendo aquele projeto? Ah, Tiago, mas isso é uma encheção de linguiça. Não, não é. Não é. Alguém de vocês já precisou justificar um investimento no trabalho ou na empresa que vocês, porventura, já exerceram? Alguém de casa, pessoal, vocês já precisaram justificar um investimento? Eu preciso de tanto para fazer isso. O termo de abertura... Ô, Tiago. Oi. Fala, Clarence. Seu áudio tá cortando um pouco, será que não está falhando aí o conector? Não, às vezes a internet aqui do Unipang não está das melhores. Deixa eu fazer uma modificação aqui, vamos ver se vai dar certo. Espera aí. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Agora melhorou? Eu desliguei um outro áudio que eu estava aqui. Melhorou, bom. Tá, beleza. Então vamos levando assim. Turma, então, um termo de abertura, ele vai ser importante porque esse cara é o seguinte, ele vai constar quem é o responsável pelo projeto,
Cronograma básico. O que eu vou fazer com esse projeto? Quais são as premissas e restrições iniciais? E isso é importante porque todo projeto ele vai precisar ter uma premissa base dele. O que é premissa base? É uma limitação, certo? É alguma coisa que vai ser fundamental naquele projeto. Estimativa de custo, necessidade de suporte pela organização. O que é isso, turma? O que a empresa vai precisar te fornecer para que um projeto ocorra? E por último, controle e gerenciamento das informações. Então vamos pegar uma ideia aqui. Vocês já ouviram falar em gráfico de Gantt? Eu já. O que é o gráfico de Gantt? Levantar uma estimativa. O gráfico de Gantt, nós vamos usar ele para controlar cronograma. E aí depois eu vou mostrar para vocês quando a gente vai falando de gerenciamento de tempo em projeto. Beleza? Bom, vamos definir, turma, qual vai ser o meu sistema integrado de controle de mudança. O projeto tem mudança ao longo da sua execução? Com certeza tem. Mas com toda certeza tem mudança. Dificilmente você vai terminar um projeto exatamente como você planejou lá no início dele. Agora, mudança pode acontecer? Pode. De qualquer jeito? Não. Então, precisamos limitar essas mudanças. Limitar no sentido, quem vai aprovar essas mudanças em projeto? E quem for aprovar, até quando poderá ser aprovado? Vamos imaginar, eu vou construir uma escola, certo? Aí, eu estou lá, já instalando sistema de data show. Instalei em 80% das salas já. Aí eu pego e esqueço que eu preciso passar cabeamento elétrico para o data show. Então eu preciso passar externo. Não tem que sair quebrando parede. Ou eu vou quebrar a parede para colocar esse cabeamento embutido? Quem que vai aprovar isso? Porque foi uma falha de projeto, não foi? Ou seja, eu esqueci que eu tinha que colocar data show. E se essa instalação de data show foi definido já com as paredes pintadas, rebocadas, e depois eu preciso instalar o cabeamento? Então, turma, até que momento do projeto eu posso fazer uma mudança? Até que valor do projeto eu posso aprovar uma mudança? Quem que vai fazer isso? Então, a gente precisa definir. Tá? E isso, turma, pega a gente desprevenido demais. Por quê? Nós, como gerentes de projeto, a gente tem que ficar muito esperto com quem toma as decisões dentro da empresa. Então, eu já passei, por exemplo, por projeto que a gente avança, o projeto está indo bem, e aí, de repente, a gente tem que fazer alguma mudança para agradar o dono da empresa. Mas agradar no sentido seguinte, bom, ele não ficou sabendo que aquele projeto estava sendo feito. O dono. E ele pode discordar, pode falar, não é para fazer assim. Simplesmente porque ele quer não fazer. Mas ele é o dono, é ele quem paga. Certo? Então, essas diretrizes, essas premissas de projeto, elas têm que estar muito bem estabelecidas. Muito bem estabelecidas. E aí nós vamos falar muito como que eu faço esse acordo e até que ponto eu posso mudar determinada característica do projeto. Isso nós vamos falar em escopo. Beleza? Depois, partes interessadas e seu grau de importância. Nós vamos falar em gerenciamento de stakeholders, ou seja, quem são as partes interessadas naquele projeto?
E qual o grau de interesse e qual o grau de influência sobre aquele projeto. Isso nós vamos falar muito em gerenciamento de stakeholder. Depois, nós vamos falar de lições aprendidas. Pessoal, uma construtora, vamos pegar uma construtora de casa popular, certo? Cada casa que ela vai fazer é um projeto único. Só que ela não vai começar o segundo projeto do zero, porque ela já fez o primeiro. Vamos imaginar que eles vão ser 90% iguais. A terceira casa, ela já vai estar mais experiente do que a segunda e do que na primeira. Então, lições aprendidas é o quanto de projetos semelhantes eu posso aproveitar para um próximo projeto. Seja na área de gerenciamento, seja na área de cronograma, seja na área de estruturação de um orçamento e daí por diante. Beleza? Por mais que um projeto seja único, o que nesse projeto eu consigo aproveitar de outros projetos? Beleza? Vai me economizar tempo, vai me economizar dinheiro e evita muita coisa errada. Beleza? Bom, então, turma, quando a gente fala em termos de abertura de um projeto, eu vou fornecer um modelo para vocês e vai ser o primeiro trabalho que vocês vão fazer dessa segunda etapa. Inclusive, na próxima aula, eu vou passar 2 atividades para vocês já fazer. Certo? E aí nós vamos começar a trabalhar com o gerenciamento de projetos de fato. Bom, então, quais são as necessidades e justificativas do projeto? Quais são as restrições e premissas? Quando eu falo em restrição, quais são os fatores que vão limitar o meu projeto? E premissa, quais são os fatores, características que eu vou assumir como verdadeiro dentro do meu projeto e já mostro para vocês um exemplo. Quem que vai ser o comitê de mudança? Vai ser só o gerente? O gerente e o patrocinador? Só o patrocinador? Talvez o dono? Enfim, a gente vai ter que definir isso, tá? Existem riscos iniciais? Se sim, quais são? Vamos começar a criar o escopo do produto. Quem que vai ser o gerente? E aí, não é o supervisor de manutenção, o supervisor de produção, o gerente de manutenção. Não, é nome. É o Thiago, o gerente de projetos, desse projeto. Certo? A gente vai definir uma EAP, e aí eu vou mostrar para vocês o que é uma EAP. E definir se existe alguma necessidade especial da organização. Seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista estrutural, a gente vai definir certinho como que nós vamos fazer. Beleza? Então, turma, basicamente, um termo de abertura do projeto tem todos esses dados aí, ó, mas de forma macro. Porque depois, quando a gente fazer o planejamento, e aqui ainda não está na hora de fazer o planejamento, é onde a gente vai definir os dados de escopo, de stakeholder, de premissa, de risco, de cronograma e das necessidades da organização de forma mais aprofundada. Certo? Então, o termo de abertura do projeto, ele vai funcionar para a gente para dar uma visão bem generalista sobre aquele projeto que vai ser feito. Beleza? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos pegar esse modelo aqui, e o modelo que eu vou passar para vocês é muito semelhante a isso. Faz um favor para mim, apaga a luz aqui da frente. Acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Aí, obrigado. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. O meu projeto vai ser aumento de pontos de venda da empresa. Beleza? Esse é o projeto que eu estou gerenciando. Então, a empresa chama Empreendimentos ABC Limitada. E esse termo de abertura foi feito lá no dia 15 de maio de 2009. Beleza? Então, tá aí as características iniciais desse projeto.
Bom, qual que é o título do projeto? Aumento do pontos de venda. De pontos de venda. Quais são as condições que vão definir o projeto? Qual que é a descrição desse projeto que eu vou trabalhar? Então, falando o seguinte, nos últimos anos a empresa ficou limitada à quantidade de pontos de venda presentes somente na região sul. Com a crise econômica, a empresa ficou com o fluxo de caixa comprometido e, visando aumentar o market share e aumento de vendas, decidiu-se ampliar a rede de lojas para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Serão criados mais 15 pontos de venda que serão adicionados aos 30 pontos já existentes. Beleza? Então, tem uma condição inicial do projeto que eu vou precisar fazer. Eu vou expandir para 3 regiões do país, criando mais 15 pontos de venda. Beleza? Bom. Justificativa do projeto. Aumentar o market share em 15%. Espera-se aumentar as vendas em 30%, com uma taxa de retorno de 10% ao ano. Taxa de retorno, você sabe o que é? Então, se eu investir 1 milhão e eu tenho uma taxa de retorno de 10% ao ano, significa que, investir nesse 1 milhão, eu vou lucrar 100 mil reais ao ano. Beleza? É isso. Turma, então, para que eu estou... O que vai justificar a realização desse projeto? Aumentar o market share da empresa em 15%, ou seja, a participação dela no mercado, aumentar as vendas em 30% e ter uma taxa de retorno de 10% ao ano. Vou conseguir? Não sei. Depois nós vamos definir as diretrizes para que esse projeto possa ter sucesso. Beleza? E aí a gente vai definir com as outras ferramentas as estratégias para a gente atingir isso. Pode ser que à medida que o projeto vá sendo executado, pode ser que eu falo, talvez 15% não, mas pode ser 12% de market share. Talvez 15%, quando a gente pensou inicialmente, fosse muito. Pode ser também que as condições ficaram favoráveis e eu falo, não, 15% não, vamos para 20%. Com os mesmos recursos, talvez, com as mesmas condições, talvez 20% seja possível. Então, isso pode ser alterado, tá? Não quer dizer que eu estou colocando esses dados aqui, que eles têm que ser fixos ao longo do projeto, não. Beleza? Mas isso, entendo de novo, como sendo um norteamento do projeto que nós estamos executando. Bom, gerente de projetos designado e nível de autoridade. Quem é o gerente de projeto? E o que ele vai poder fazer? Ou seja, qual o nível de autoridade dele? Então, colocou-se aqui. O gerente de projetos é o José Silva. Então, deu nome, dá nome aos bois. E ele terá autoridade para fazer seleção da equipe, determinar o orçamento final do projeto e trabalhar na definição dos fornecedores. Isso aqui, turma, ele pode fazer como ele bem entender. É claro que ele vai ter metas a serem cumpridas, de prazo e de custo. Mas o José Silva, nesse caso, em relação à seleção da equipe, determinar o orçamento e definir fornecedor, ele pode fazer do jeito que ele bem entender, sem dar satisfação a ninguém. Desde que ele cumpra as metas de custo e tempo. Tranquilo? Principais stakeholders do projeto e seus interesses nesse projeto. Então, vamos lá. Aqui tenho o Joel, Humberto, Luiz Antônio, Alberto Moraes e Gilberto Souza. Um CEO, um CFO, um de purchasing, um de RH e outro de engenharia. Turma, stakeholders, nesse caso, a gente vai dar os nomes. É o fulano é o stakeholder. A sociedade. Não. Mas a sociedade é um stakeholder? É uma parte interessada no projeto? Às vezes sim. Suponhamos que seja, mas a sociedade como um todo? Não. Qual o órgão da sociedade? É uma associação de moradores? É uma sociedade do bairro? É meu vizinho de lado? É uma determinada comunidade? É um bairro?
Então, vamos definir quem é essa sociedade, não a sociedade como um todo. São os moradores de Patos de Minas, os habitantes, enfim, a gente vai definir isso daí. Beleza? Bom. Cronograma macro, turma. Ou seja, quais são as etapas iniciais desse projeto, de forma generalista, e quando eu estou pensando e estudando fazer. Ou seja, lá no primeiro e no segundo mês, tá? E não necessariamente o primeiro mês é janeiro, mas no primeiro mês de projeto, eu vou definir, nos dois primeiros meses, eu vou definir o projeto conceitual. Depois, no terceiro e quarto mês, o projeto de engenharia. Depois, lá no quinto mês, vou selecionar os locais. Do sexto ao 11º mês, preparar os locais, depois preparar as lojas e eu vou encerrar o projeto. Turma, estão vendo que esse cronograma, eu estou acabando uma para depois começar outra atividade? Precisa ser assim? Não. Tá? Posso ter 2, 3, todas as atividades correndo ao mesmo tempo, menos o encerramento, claro. O encerramento é lá no final. Tranquilo? Então, isso a gente vai definir de uma forma generalista. Restrições, turma. Orçamento de 20 milhões. Posso estourar esse orçamento? Posso, desde que haja justificativa e aprovação. Tranquilo? Tem um projeto, turma, que o orçamento não é negociável. E aí, o que a gente precisa fazer quando os custos aumentam muito? Às vezes, reduzir a entrega. Então, vamos imaginar uma situação hipotética. Tiago, esse orçamento, cara, é 20 milhões e ponto final. Para abrir quantos pontos? 15, né? Vamos imaginar que no andamento do projeto eu começo a sentir que eu falo medição. Em gerenciamento de custos, eu vou mostrar para vocês como que a gente mede isso. Tá? Mas eu estou vendo que eu vou estourar o projeto, eu vou estourar o orçamento para abrir os 15. O que eu posso fazer? Diminuir o quê? Número de pontos de venda? Talvez. É uma alternativa. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso. Tá? Outra restrição. As lojas devem estar em operação antes do Natal de 2009. Posso abrir essas lojas em janeiro? Não. Ah, vou abrir para o Réveillon. Ah, mas é antes do Natal, então dia 24 eu vou inaugurar. Será que vai dar resultado? É antes do Natal, não é? 24 de dezembro. Então, turma, isso a gente precisa limitar. Tá? Não é possível montar lojas com um modelo diferente dos já adotados pela rede de lojas. Pessoal, quando vocês vão numa loja, tipo uma Hering da vida, uma Renner, uma Riachuelo, vocês conhecem essas lojas, né? Independente se ela for Uberlândia, Uberaba, Patos, Belo Horizonte, Goiânia, vocês já viram que elas são padronizadas? O estilo da loja é sempre o mesmo? É o que está falando aqui. Eu não posso, eu sou um franqueado da Hering, eu não posso fazer a loja como eu bem entender. Eu tenho que seguir um padrão. Certo? Eu vou abrir um ponto de venda da Cacau Show. Eu não posso fazer uma loja da Cacau Show como eu bem entender. Eu tenho que seguir um padrão da marca, da empresa. E é isso que está sendo falado aqui. Tranquilo? Premissa. Então, quando eu começar o projeto, eu já tenho que estar disponível a análise de mercado com os possíveis pontos de venda, para eu tomar essa decisão. Outra, já está disponível a análise da concorrência e seus produtos nas regiões onde iremos abrir novas lojas. O orçamento já está disponível, pois o projeto faz parte do plano estratégico de crescimento da empresa. E a matriz SWOT
também já vai estar, já tem que estar disponível. Então, o projeto só vai começar, quando começar, isso já tem que estar pronto e definido. Certo? Até para ajudar na tomada de decisão. Então, isso são as premissas de projeto. E o comitê de mudança, ou seja, serão as pessoas que vão aprovar e participar das solicitações de mudança. Lembra que eu falei para vocês que, nossa, eu não vou conseguir abrir às 15, porque senão eu vou estourar o orçamento. Quem que vai aprovar? Se eu vou abrir menos lojas ou se eu vou, de fato, manter às 15 e aumentar o orçamento do projeto? Quem que vai definir isso? E quem que vai aprovar isso? Beleza? Vai ser votado pelo conselho de acionista? Vai ser o CEO da empresa? Vai ser o diretor de marketing? Seu diretor comercial? Quem que vai chancelar aquilo que vai ser feito? Ou o próprio gerente de projeto pode fazer como ele bem entender? Isso precisa ser definido. Tranquilo? Estimativa inicial de custo, recurso e duração. Ou seja, duração inicial de 13 meses, orçamento de 20 milhões. Beleza? Necessidade de suporte da organização e controle das informações. Onde vai ser documentado as informações desse projeto? Beleza? Turma, então depois, isso eu não vou passar para vocês hoje, não, vou passar na próxima aula. Um trabalhinho envolvendo termo de abertura do projeto e gerenciamento de escopo. Então vamos lá. Pessoal de casa, dúvidas? Aqui tá tranquilo, Thiago. Por mim também. Também. Beleza. Moçada, o que vocês entendem por escopo? Vamos lá. Quando eu falo com vocês, escopo de um projeto. Rascunho? Aí meio que um roteiro, né? Um roteiro? É um roteiro de planejamento, Beleza. análise de dados e tal. Uma meta também. Como? Desculpa, ô Paulo. Uma meta. Uma meta. Beleza. O que mais, gente? Vocês já ouviram falar, ó, isso aqui vai fugir do escopo? Acho que é a lista de planejamento. Turma, é um pouco de cada coisa do que vocês falaram aí. Quando eu falo em escopo de um projeto, eu estou falando de a soma de todos os produtos, serviços e resultados a serem fornecidos na forma de projeto. Então, o escopo do projeto, segundo o PMBOK, basicamente é o trabalho que deve ser realizado para entregar um determinado produto, um determinado serviço ou um determinado resultado, com características e funções especificadas. Ou seja, lá no termo de abertura do projeto, eu defini o que vai ser o projeto. Se é um serviço, se é um produto, se é um resultado, o que eu quero atingir. O escopo vai falar assim, ó, para você atingir esse objetivo, você tem que fazer isso, 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 isso. Que é o que a gente chama de entregas. E essas entregas, quando a gente faz o gerenciamento de escopo, elas vão ter que ser extremamente definidas e especificadas. Beleza? Então vamos pensar o seguinte, ó. Então, quando a gente fala em gerenciar o escopo de um projeto, eu estou descrevendo os processos necessários para garantir, para assegurar que o projeto vai contemplar todo o trabalho requerido
e nada a mais ou a menos do que isso. Então, uma vez que eu defini as especificações, eu defini as entregas, eu estou estabelecendo o que de fato eu vou entregar no final daquele projeto. Se eu entregar a menos, eu não estou cumprindo com o objetivo. Se eu entregar mais, também não. Porque para eu entregar mais, muito provavelmente, o que vai estar acontecendo? Eu estou gastando mais. Beleza? Então o escopo serve para isso. Ele serve para balizar todas as entregas e, de novo, todas as entregas que a gente precisa fazer ao longo de um projeto. Tranquilo? Então, Tom, o PMBOK fala para nós o seguinte: é um conjunto de processos exigidos que vão assegurar que o projeto inclua todo o trabalho e somente o necessário para completar o projeto de forma bem-sucedida. A preocupação fundamental em delimitar consiste em delimitar e controlar o escopo do projeto. Uma vez que a gente segue o escopo, turma, há grandes chances do projeto ter sucesso. E o que é um projeto de sucesso? Entregar o que foi planejado. Ponto final. Beleza? Bom, então, turma, quando a gente fala em escopo, a gente fala basicamente da declaração de escopo, da EAP, chamado de estrutura analítica do projeto, e do dicionário da EAP. Ou seja, declaração de escopo, turma, vai conter quem é o patrocinador, quem é o gerente de projeto, quais são os integrantes do time de projeto, qual que é o comitê de mudança, descrição, objetivo, justificativa e produto desse projeto, expectativa do cliente e do patrocinador, fatores de sucesso, o que não está incluso no escopo, qual é a EAP, riscos iniciais, gerenciamento de mudanças, quais são as principais atividades e o orçamento básico. E aí, turma, a gente vai falar muito e muito da estrutura analítica de projeto. O que é estrutura analítica de projeto? É, de fato, as entregas que eu vou realizar ao longo de um projeto. E além disso, além de falar quais são as entregas, eu vou explicar quais são as entregas. E aí vem o dicionário da EAP. Tá meio confuso, não tá? Então vamos pensar nisso aqui. Primeira coisa, turma, quando a gente fala em escopo, nós estamos falando em 5 etapas básicas: planejar o escopo, definir o escopo, criar a EAP, verificar se tudo aquilo que eu estou querendo e que está na EAP vai ser suficiente para entregar o projeto e controlar o escopo à medida que o projeto vai evoluindo. Então, turma, tudo isso junto vai fazer com que eu estabeleça e controle a evolução do projeto. Certo? Então, quando eu falo de planejar um escopo, eu estou falando em considerar tudo o que eu preciso para entregar aquele projeto. Então, fatores ambientais da empresa vão ser importantes? Vão. Lembra que eu comentei com vocês de fatores ambientais que vão influenciar nas características do projeto? Beleza. Qual que é a infraestrutura que eu tenho disponível? Qual que é o know-how da minha turma, da minha equipe, naquela área que está sendo feito o projeto? Know-how é conhecimento. Certo? Qual o nível de experiência da minha equipe que vai tocar aquele projeto? Quais são os requisitos das partes interessadas? O que o stakeholder, o que aquele cliente quer do projeto? Quais são as necessidades e expectativas? Então, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Lembra que eu falei, que eu dei o exemplo aqui do carro? Amanhã nós vamos comprar um carro.
Lembra que eu fiz um exercíciozinho aqui com vocês? E depois eu limitei? Gente, expectativa a gente não consegue mensurar. Para evitar expectativa frustrada, o que a gente faz? A gente define bem definido o que vai ser entregue. Certo? Se eu falar para vocês que amanhã eu vou dar um carro para vocês, cada um vai imaginar uma coisa. Se eu falar que eu vou dar um carro, cor branca, até tantos R$1.000, de marca tal, opa, você sabe que você não vai ganhar qualquer carro. Você já tem uma boa ideia do carro que você vai ganhar. Se eu te passar, inclusive, o nome do carro, a versão, e a versão do carro que eu vou te dar, aí a sua expectativa é zero. Ou seja, você vai ganhar aquele carro. Você sabe exatamente o que vai ser ganhado. A mesma coisa funciona em projeto. Ou seja, se eu estou falando para o cara, ó, eu vou aumentar suas vendas em 10%. Ó, ótimo. Em quanto tempo? Em 2 meses? Em 1 mês? Em 1 ano? Como? O que eu preciso fazer? Certo? Então isso, moçada, é extremamente importante a gente definir. Então, uma vez que o escopo está planejado, eu vou começar a definir em detalhes cada entrega desse escopo. E aí vem a definição do escopo. É onde a gente vai pegar cada uma daquelas entregas e detalhar essas entregas. Isso, turma, nos mínimos detalhes. Ou seja, os requisitos, turma, das partes interessadas precisam ser confirmados. Ó, eu vou te entregar isso. É isso que você quer? Certo? Beleza. Outra coisa, limites do projeto. Gente, se a gente deixar o escopo em aberto, vocês nunca vão terminar um projeto. Nunca vai. Ou seja, definiu, parte para a próxima. Não fica voltando aquele escopo, não, porque senão a gente não sai do lugar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Todas as férias eu gosto de viajar. Sempre que dá, cai na estrada. Só que eu e minha esposa nós temos um grave problema. Eu geralmente sei onde eu quero ir. Ó, em janeiro eu quero ir para tal lugar. Beleza? Beleza. Então eu fico olhando hotel, fico olhando pousada, Airbnb e tal, e a gente vai negociando. Minha esposa, ela faz o seguinte, vamos reservar tal hotel. Reservou. Só que, à medida que ela reserva, ela fica, nossa, deixa eu olhar outro, deixa eu olhar outro, deixa eu olhar outro. Às vezes até já pagou e ela ainda está olhando o hotel. Ajuda isso? Não ajuda em nada. Das duas, uma, você vai achar um mais barato e vai ficar na dúvida, ou então, você acaba se frustrando, porque você vai achar, às vezes, um hotel melhor, que está pouca coisa mais caro. Uma vez definido, gente, parte para o próximo. E isso, para projeto, funciona. Afinal de contas, uma viagem é um projeto? É. Não envolve planejamento? Não envolve execução? Não envolve um controle? Queira nós poder sair de casa sem controlar nada. Tempo, dinheiro, salvou. Mas não, a gente sabe mais ou menos quanto que quer gastar. A data de ir, a data de voltar. Quando que pode ir, não é todo dia que a gente pode simplesmente ir e pronto. Não é? Então, turma, envolve planejamento. E esse é um exemplo de, se a gente não definir um escopo, bom, eu vou sair tal dia, eu vou chegar tal dia. Eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Eu vou para tal lugar. Isso é definição de escopo de um projeto de viagem. Entenderam? Então, uma vez definido, uma vez especificado, turma, faz. Ah, mas e se eu fizer isso? Ah, mas se for desse jeito? Ah, mas
Se eu alterar esse detalhe, se o escopo de vocês for aberto, turma, vocês não vão terminar o projeto de vocês nunca. Quem aqui já reformou casa? Alguém daí de casa já mexeu com reforma de casa? Reforma, não construção, reforma. Aqui, meu filho, uma vez no mês. O que acontece muito em reforma de casa? Meninas, A falta de materiais. vamos pensar o seguinte, ó, isso já aconteceu, acho que em todo lar que reforma a casa. Essas mulheres, nossa, que são as mais difíceis de mexer. Vamos reformar a cozinha. Meu sonho é reformar a cozinha. Comprar o eletrodoméstico tudo de inox, fazer armário, não sei o que lá. Vou reformar a cozinha. Aí, a gente custa tirar o dinheiro do bolso, mas tá, vamos fazer. Juntou, trabalhou, separou uma grana, vamos fazer. Aí, namoradas, noivo, esposa, mãe, vira assim, nossa, minha casa já está uma bagunça e eu sempre quis arrumar a sala de televisão. E já está fazendo a bagunça da cozinha? Vamos fazer a sala? Acontece ou não acontece? Aí, a bagunça aumenta. Não, já está fazendo a cozinha e a sala? Vou dar uma arrumadinha no jardim lá de fora. Já está bagunçado mesmo? Faz uma bagunça só, depois faz uma limpeza só. O papo não é esse? Ou seja, a grana era para a cozinha, certo? Já está onde? Lá no jardim da casa. Ah, não, mas essa grade nossa aqui vai ficar uma casa bonita por dentro e feia por fora? Não, vamos trocar essa grade aqui do portão e pôr novo. É barato. Já estou gastando aí 20 mil. Se eu gastar 22, é pouca coisa a mais. Por fim, você reforma a casa inteira e o planejamento inicial era o quê? A cozinha. E a dívida foi controlada? E o tempo? Muito provavelmente também não. Turma, isso a gente brinca assim, mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo já passou por essa experiência. Estou mentindo ou não? O que é isso, turma? É fugir totalmente ao escopo inicial de um projeto. Totalmente. E quando a gente mexe com um projeto de alguns milhões de reais, de um dinheiro que não é nosso? R$2.000 num projeto de 20 mil é 10%. E 10% num projeto de 20 milhões? Então, turma, a gente tem que cuidar para isso. Então, uma vez definido o escopo, sigam o escopo. Não fica voltando, não. Usem o tempo para definir bem o escopo. Mas uma vez definido de forma correta, não fica voltando e voltando e voltando, voltando, não, porque vocês não conseguem acabar o projeto. Beleza? Usem o tempo, invistam o tempo para fazer uma correta definição. Aí sim, nós estamos fazendo um planejamento e usando o tempo, gastando o tempo para planejar corretamente. Mas uma vez que foi definido, estabelecido, especificado, passa para frente. Beleza? Evitem esse tipo de situação, tá? Que vai acontecer. Vai acontecer. E se acontecer, quem que tem que aprovar? Quem se definido lá no comitê de mudança. Se aprovar, quem tem a grana ou quem é responsável por aquilo, beleza. Agora, se não tiver aprovação, não dá um passo maior que a perna, não. Beleza? Turma,
que é isso aqui? Campo, certo? Pessoal de casa, agora eu vou precisar de vocês. Então vamos lá. Isso aqui é um campo, certo? Então o meu projeto é um campo de futebol. O que eu preciso fazer um campo de futebol? Local primeiro. Preciso definir o local? Preciso. O que mais? Sim, mas dinheiro sempre vai precisar para qualquer projeto. Mas para o campo, o que eu preciso? Definir o local. O que mais? A quantidade de público que vai receber. Vai ter arquibancada ou não? Precisa definir isso? Precisa, né? O que mais? As dimensões do campo? Ah, que tipo de piso que vai ser? Grama natural? Sintética? Qual das inúmeras opções de grama sintética que a gente tem? Vai ter bar? Vai ter banheiro? Vai ser coberto? O que mais? As linhas vão ser pintadas ou na cal? Galera mais antiga aí, ó, jogava em campo, que as linhas eram feitas com cal. Mas que a bola passava ali, subia a poeira que Nossa Senhora. Ah, e os melhores agora é tudo pintado. Não, estou falando só do campo. Nas dimensões que vocês falaram, eu estou sabendo se é um campo só site, se é um campo oficial, se é um campo para menor. Isso aí é definição de projeto. O Clanderson está falando aqui, ó. Negócio para tirar a água, você fala é drenagem, ô Clanderson? Sistema de drenagem? Beleza. Vai ter ou não sistema de drenagem? Vai ter sistema de irrigação? Vai ter iluminação? Vestiário, estacionamento. Isso, vai ter vestiário? Se sim, quantos? 2? É isso que nós falamos. Se vai ter ou não arquibancada e se tiver, para quantas pessoas? O que mais, turma? Vai ter iluminação ou não? Vai ter placar? Placar telão ou não? Se vai ser só para treino, se vai ser para jogos especiais. Boa. Vai ser usado só para treino ou para jogo? Vai ter estacionamento junto desse campo? Cercar o campo vai ser como? Alambrado? Vai ter fosso? Vai ser igual esses estádios mais novos que a arquibancada chega lá no campo e não tem nada separando? Quantas entradas? Se tiver público, muito provavelmente vai ter que passar pelo crivo do Corpo de Bombeiro. Muito provavelmente não. Vai ter que passar, vai ter que ter o AVCB, né? Tem que seguir todas as NR. Se tiver iluminação para ser usada à noite, também tem as normas que falam de intensidade luminosa. Para esse tipo de... Como? Onde vai ficar circulando a saída de emergência? Também.
Turma, estão vendo quantas coisas a gente precisa definir? E eu só coloquei para vocês que é um projeto campo de futebol. Só falei isso. Então, o escopo, ele vai passar por isso. E se eu colocar desse jeito? Ou seja, é um campo de futebol, do mesmo jeito. Só que agora, quantos bancos de reserva eu preciso ter? 2. Preciso ter um lugar para a mesa do representante. Preciso ter uma zona de substituição de 5 a 10 metros. Um afastamento da área de atuação do técnico de pelo menos meio metro da linha lateral do campo. As dimensões do campo, da área, tanto a largura quanto o comprimento do campo, e daí por diante, distância das linhas e tal. Melhorou o escopo desse em relação ao inicial? Melhorou ou não melhorou? Ou seja, qual que eu tenho mais chance de sucesso? Esse segundo ou o primeiro? Turma, para isso, é fundamental que a gente faça, então, o correto estabelecimento do escopo de um projeto. E quando eu falo em escopo, é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Ou seja, é definir detalhadamente cada item que eu vou ter dentro de um projeto. Então, qual o tipo de gramado que eu vou utilizar? Quais são as dimensões? Tem arquibancada? Tem iluminação? Como que vai ser essa mesa do representante? Como que vão ser os vestiários e quantos vão ser? Que tamanho que vão ser os gols? E como que vai ser essas traves? Que material que vai ser? Vai ter jardim? Vai ter jardinagem? Turma, então vamos imaginar que eu vou definir esses itens aqui. Então vamos pensar o seguinte, ó. Qual que é o requisito? Qual que é o primeiro stakeholder que eu tenho? Patrocinador. Então, qual que é o requisito dele para o gramado? Então, a descrição é grama do tipo esmeralda, ocupando toda a dimensão do gramado, mais 1 metro após as dimensões desse gramado. Qual que é o critério de aceite desse item? 100% da grama plantada, sem falhas e em blocos de 50 por 50 centímetros. Não é uma prioridade excepcional, prioridade normal. E os requisitos de qualidade? Blocos com variação, até ficou escrito errado aí, de 5 centímetros e não podemos ter falhas no plantio. Está bem estabelecido esse critério? Tá, não tá? Vamos partir para o próximo, as dimensões. 70 metros de comprimento por 45 de largura, áreas com 8 por 20 e marcadores do meio campo com riscas de 5 metros de comprimento a uma distância de 5 metros da divisória central. Todas as dimensões descritas marcadas com tinta branca de 10 centímetros de largura. Requisitos de qualidade. Margem de erro nas dimensões descritas de no máximo 3% para mais ou para menos. Ou seja, turma, gramado já foi definido e as dimensões também. Certo? As traves redondas com diâmetro de 8 centímetros, dimensões de 2 por 1,5 por 1, pintadas com tinta a óleo na cor branca. Traves instaladas e testadas. No teste deverão suportar uma carga de 500 quilos. Requisito de qualidade. Margem de erro de 3% nas dimensões para mais e para menos. No teste de esforço, admite-se variação de 5% somente para cima. Ou seja, não pode ser menor do que essas dimensões.
e nenhum esforço ser abaixo de 500 quilos. Beleza? E assim, turma, de iluminação, arquibancada, jardim, cadeira reserva, alambrado, mesa, vestiário e daí por diante. Então, turma, isso é os requisitos de projeto. Com isso, a gente já está definindo o escopo desse projeto. Beleza? Isso é definir o escopo de projeto. É levantar o que eu preciso entregar e as características de cada item que vai ser entregue. Dúvidas em relação a isso? Tranquilo? Pessoal de casa? Tranquilo? Turma, e aí a gente fala então sobre a EAP, ou a Estrutura Analítica de Projeto. Então, é uma estrutura que vai fazer com que a gente consiga visualizar de uma forma organizada aquilo que vai ser entregue dentro do escopo do projeto. Então, ela pode ser em formato de lista, como pode ser em formato de organograma. Então, turma, a EAP é uma decomposição hierárquica orientada. Nossa, mas eu não entendi isso não. Turma, ela vai falar o seguinte: eu vou definir as entregas em pacotes de trabalho e cada pacote de trabalho vai ter os seus subníveis que vão ser executados para que eu entregue aquele pacote de trabalho. Então, é como se eu pegasse tudo aquilo que eu tenho que entregar, organizasse de forma agrupada em itens com características semelhantes e estratificasse isso ao máximo para facilitar a minha entrega. Isso é montar uma EAP. Isso é montar um escopo e organizar ele de forma gráfica, que a gente bata o olho e saiba o que já foi feito, o que não foi feito, que ponto que eu estou, como que eu vou estruturar a entrega daqueles itens para atingir o objetivo de projeto. Isso é uma EAP. Então, turma, quando a gente pega uma EAP, é isso aqui que eu tenho. Isso é uma EAP de forma gráfica, de forma de organograma. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, qual que é o meu projeto? Campo de futebol. Vai estar ruim de vocês verem, turma, porque está muito pequeno, aí eu vou falando para vocês. Ou seja, o que a gente definiu lá como entrega? Gramado, trave, apoio, iluminação, alambrado, vestiário, arquibancada, e aqui está o gerenciamento do projeto. Ou seja, dentro do campo gramado, o que eu tenho que cuidar? Do plantio e da marcação. Apoio, mesa e área para reserva. Dentro do campo iluminação, poste, luzes, quadro elétrico, painel de controle. Lá no alambrado, os postes e a tela. Vestiário, alvenaria, telhado, elétrica e acabamento. Arquibancada, base, instalação. Turma, estão vendo que eu estou subdividindo isso aqui em níveis? Ou seja, a EAP ela funciona para isso, para a gente conseguir organizar as entregas que eu tenho que fazer e quais são as etapas dentro de cada entrega daquelas. Então, isso aqui, ó, um grupo desse aqui, por exemplo, a gente chama de pacote de trabalho. Então, qual que é o pacote de trabalho iluminação? O que eu tenho lá dentro? Entenderam? E aí eu posso estratificar em quantos subníveis eu quiser, de forma que facilite. Então, vamos imaginar, vamos pegar aqui iluminação. Depois, poste. Vamos imaginar que eu vou criar um subnível aqui para poste. O que eu tenho em relação a poste? Altura? Definição de altura, compra, instalação. Pronto. Então, vou definir as características dele, vou comprar e vou instalar. Tranquilo? Ou seja, são 3 subníveis do item 1.4.1.
E assim, turma, por diante. Então, se eu pegar essa mesma EAP, eu posso também criar uma EAP em formato de lista. Então, ela pode ser em formato de organograma ou em formato de lista. Tranquilo? Então, aqui um outro exemplo de EAP. Um outro exemplo de EAP. Então, por exemplo, eu fazer um edifício, ó, que é o projeto inicial, tem aqui um pacote de trabalho, são os estudos técnicos. Então, projeto de arquitetura, projeto de estrutura, projeto de instalações elétricas, especificações técnicas. Outro pacote, as aquisições, ou seja, envolve negociação e compra. Projetista, construtora, despachante, equipamentos, mobiliário. Outro pacote, chamei de legalização, documentação, licenças, habite-se. Certo? Prefeitura. Selo verde, vai envolver uma análise diagnóstica, documentação e certificação. Um outro pacote, construção civil, fundações, estrutura, alvenaria, instalações, acabamento, cobertura, paisagismo e decoração. Turma, isso aqui, ó, é uma estrutura que está 1, 2, 3 níveis. Então, é uma EAP de 3 níveis. A gente vai chegar no 4º, 5º, 6º nível da EAP. Porque cada quadradinho desse aqui, ó, eu posso desmembrar ele mais e mais e mais, até que o ponto de chegar no nível de atividades, que vai facilitar e muito o meu controle sobre o projeto. Do ponto de vista de gerenciamento de tempo, de custo, de cronograma, de tudo que eu quiser gerenciar. Beleza? Entenderam o que é uma EAP? Então, moçada, hoje nós vamos ficar por aqui. Semana que vem, nós vamos fazer uma EAP em sala. Eu vou trazer um tema e nós vamos montar uma EAP em sala de aula. Vou montando junto com vocês. Certo? E aí, no final da aula, eu passo essas 2 atividades que eu comentei com vocês. Tranquilo? Dúvidas? Moçada, então por hoje é só.